especial no tabernáculo. O povo não tinha acesso à Arca da Aliança. Os sacerdotes também não acessavam a Arca da Aliança. Apenas o sumo sacerdote é que poderia acessar a Arca da Aliança, porque ela simbolizava a máxima expressão da presença de Deus. Os filisteus achando que levaria a Arca da Aliança e com isso estariam bem, mas não, ao contrário, eles foram acometidos de enfermidades, a ponto que eles não puderam ficar com a Arca da Aliança, e eles mandaram a Arca da Aliança para a casa de Abinadab. Samuel começou a ser juiz em Israel. Depois disso, Samuel ungiu Saul como rei de Israel. Saul reinou sobre Israel 40 anos. Depois da morte de Saul, Deus levanta Davi. E Davi, irmãos, nasceu e era sabedor da importância da Arca da Aliança. Davi, ele era sabedor do significado que tinha para Israel. Qual era o significado da Arca da Aliança para Israel? A presença de Deus. Enquanto Saul estava no seu palácio, enquanto tudo parecia correr bem, a presença de Deus não era considerada. E ninguém, irmãos, que banaliza a presença de Deus vai caminhar bem. Aparentemente, alguém pode pensar que está indo bem, mas se banaliza a presença de Deus, se prepare, porque não irá muito longe. E o reino de Saul não vai prosperar. O reino de Saul não vai ter sucesso, não vai ter futuro. Por quê? Porque a presença de Deus para Saul não representa nada. Tanto que em momento algum da sua gestão, ele se preocupa em trazer para Jerusalém a Arca da Aliança. Em trazer a Arca da Aliança para o seu devido lugar, ele não se preocupa. Salmo 73 fala do sucesso e do progresso do ímpio. O salmista, ele fica em certo momento até indignado, porque parece que o ímpio, que o infiel prospera mais do que o justo. Eu acredito que esse sentimento não seja só do salmista, não. Quantas vezes nós mesmos, irmãos, não olhamos para fora do contexto cristão e vemos pessoas descompromissadas de Deus, que não têm compromisso com Deus e com a sua palavra, e às vezes, momentaneamente, achamos que essas pessoas são mais abençoadas do que nós. Por quê? Porque às vezes você luta para tentar comprar uma bicicleta e não consegue, e você vê o ímpio comprando carro, trocando carro, comprando casa, trocando casa, comprando sítio, comprando casa na praia, e você muitas das vezes se vê empatado. Meu Deus, o que é isso? E o salmista se vê nesse dilema. Vamos lá olhar o Salmo 73, já já nós voltaremos para o texto que estamos meditando. Verdadeiramente bom é Deus para com Israel e para com os limpos de coração. Quanto a mim, os meus pés quase se desviaram, pouco faltou para que escorregassem os meus passos. Sabem por quê? Porque eu tinha inveja dos soberbos, ao ver a prosperidade dos ímpios, porque não há aperto na sua morte, ou seja, morrem numa boa, morrem folgado, mas firme está a sua força, não se acham em trabalho como outra gente, não são afligidos como outros homens, pelo que a soberba os cerca como um colar, veste-se de violência como de um adorno, os olhos deles estão inchados de gordura, superabundam as imaginações do seu coração,
são corrompidos, tratam maliciosamente de opressão, falam arrogantemente, erguem a sua boca contra o céu e a sua língua percorre a terra, pelo que o seu povo volta aqui e águas de copos cheios se lhe espremem, e dizem: como sabe Deus? Ou há conhecimento no Altíssimo? Eis que estes são ímpios, e todavia estão sempre em segurança, e se lhe aumentam a riqueza. Na verdade, que em vão, à toa, eu tenho purificado o meu coração e lavado a minha mão da inocência. Tudo isso não está valendo nada, pois todo dia tenho sido afligido, castigado toda manhã. E se eu dissesse também, falarei assim: eis que ofenderia a geração dos teus filhos. Quando eu pensava em compreender isto, eu fiquei muito perturbado. Eu não conseguia entender. Quanto mais eu tentava santificar a minha vida, mais em aperto eu me achava. E eu olhava para o ímpio e via ele indo de bem a melhor, cada vez mais. Eu fiquei perturbado com isso. Até que entrei no santuário de Deus. Quando eu cheguei na presença de Deus, eu pude entender todas as coisas. E na presença de Deus eu pude entender. Então entendi eu o fim deles. Vivem bem, folgados, fazem de tudo, mas certamente tu os puseste em lugares escorregadios, tu os lanças em destruição, como caem na desolação, quase num momento, ficam totalmente confundidos de terrores. Então, irmãos, assim vivia Saul, achando que estava bem, nunca se preocupou com a presença de Deus, nunca teve consideração com a presença de Deus. E quantas pessoas estão vivendo assim? Tenho carro, casei, fiz minha faculdade, já estou empregado, passei no concurso público federal, estou bem, estou tranquilo. Para que negócio de igreja? Para que negócio de presença de Deus? Para que isso? Para que aquilo? Para que aquilo outro? Para que? Louco, esta noite pedirão a tua alma. E o que tens preparado? Para quem será? Quando a morte te chamar, o que você vai fazer com o teu concurso público federal? Não que eu esteja pregando contra concurso de maneira nenhuma, isso é bênção na vida de qualquer um. Mas depois da morte, isso terá valia de quê? O que você vai fazer com isso? Não valeu de nada. E aonde foi parar o reino de Saul? Saul morreu, seus filhos morreram, a dinastia de Saul acabou. E Deus tinha prometido que depois da morte de Saul levantaria um rei segundo o seu coração. E Davi, que já era ungido por Deus para ser rei em Israel, é empossado rei de Israel. Davi toma posse como rei em Israel. Capítulo 2. Davi é aclamado rei de Judá. Davi, capítulo 5. Davi é constituído rei de todo Israel. Todas as tribos se submetem ao governo de Davi. Capítulo 6. Davi traz a Arca da Aliança. Isso quer dizer o seguinte, que o primeiro ato oficial de Davi como rei foi trazer a arca.
Em outras palavras, eu posso dizer aos irmãos, qual foi o primeiro ato oficial do rei Davi? Se preocupar com a presença de Deus. Não adianta eu me constituir de um lindo exército, não adianta eu montar a mais excelente cavalaria, não adianta eu constituir o meu reino de homens sábios, não adianta eu constituir o meu reino de riquezas, se me faltar a presença de Deus. Não posso reinar sem a presença de Deus. A primeira coisa que eu preciso é trazer a arca da aliança, que é o símbolo da presença de Deus. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Vão, à toa é confiar na riqueza, à toa é confiar na força do homem, vão é confiar nas coisas terrenas, mas feliz é o homem que põe em Deus a sua confiança. Davi vai buscar a presença de Deus. Eu preciso, diante de tudo, da presença de Deus na minha vida. Os jovens precisam se formar, tem que estudar mesmo, tem que buscar uma qualificação profissional. Estamos no mundo, e enquanto vivemos no mundo, temos que viver com sabedoria. Então, se qualificar é mais do que obrigação nossa. Aos que não são casados, desejar um casamento, que bênção, Deus abençoe. Aos irmãos, desejarem isso, desejarem aquilo, que bênção, que bênção. Mas, irmãos, sobretudo, busquem a presença de Deus. Se já ressuscitaste com Cristo, pensai nas coisas que são de cima. Tem um hino na harpa que nós cantamos: quando o sol brilhar em qualquer lugar, tu precisas de Jesus. Eu preciso de Jesus. Tu precisas de Jesus. Precisamos da presença de Deus. Não vivam sem a presença de Deus. Dá trabalho ter a presença de Deus? Leia o texto. Leia o texto, capítulo 6 de 2 Samuel. Dá trabalho e muito. Na busca pela presença de Deus, Davi sofreu desastres. Davi sofreu muito. Foi fácil trazer a presença de Deus para Jerusalém? Leia o texto. Houve enganos, houve erros, houve mortes. Davi errou. Às vezes, no anseio, no afã pela busca da presença de Deus, cometemos falhas. Está aqui, houve falhas. Aleluia. Mas Deus conhece o meu coração. Deus conhece o teu coração. E ainda que venhamos a falhar, ainda que venhamos a ter tropeços, ainda que venhamos a ter dificuldade, que o meu coração, que o teu coração seja sincero na busca pela palavra de Deus. Porque se houver sinceridade no meu coração e no teu coração, ainda que venhamos a falhar, Deus sabe de tudo. E Ele mesmo se preocupa em nos orientar, para que a cada dia possamos nos aproximar mais da sua presença. Então, meus irmãos, eu concluo esta palavra dizendo aos irmãos: sem a presença de Deus, pode desistir. Se a presença de Deus na tua vida não está em primeiro lugar, desista. Se a presença de Deus não está em primeiro lugar, desista. Você não vai prosperar. Não adianta contar vantagem. Alguém pensa que está vencendo sem a presença de Deus. Mas não existe vitória sem a presença de Deus. Agora, se a presença de Deus na tua vida estiver em primeiro lugar, pode cair 1000 vezes, mas 1000 vezes Deus vai te levantar.
Pode dar errado 1000 vezes, mas pode prosseguir, que você vai vencer em nome de Jesus. O diferencial das nossas vidas é o anelo, é o anseio pela presença de Deus. E que Deus nos abençoe. E enquanto nós vivermos na dependência dessa presença gloriosa, nós iremos vencer. Nós vamos vencer. Viva na dependência da presença de Deus. Buscai primeiro o reino de Deus, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Faça da presença de Deus o teu anseio número 1, que você vai ver Deus fazendo as demais coisas em teu favor. Que Deus possa fazer com que esta palavra venha germinar em nossos corações.